Olá meus amigos, estamos colocando mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, hoje para nós falarmos um pouquinho sobre a realidade do agronegócio no Brasil. O fato é que o agronegócio brasileiro ele é para poucos. O agronegócio brasileiro gira ao entorno de poucos no Brasil. E eu não estou aqui para colocar ou direcionar o andamento do agronegócio nas costas do presidente da República. Eu acho que a última instância é o presidente da República. Eu já expliquei isso aqui no meu canal, que existem etapas a serem cumpridas e que o produtor rural brasileiro ainda não sabe disso. O produtor rural brasileiro acredita que ele indo tirar uma foto com um deputado federal, ir tirar a foto com um senador e tirar uma foto com o presidente da República está tudo resolvido. Não é assim. Nós precisamos obedecer algumas etapas dentro do processo, até que ao final, ou no final do processo, nós tenhamos um documento, nós tenhamos uma proposta. E essa proposta, a partir de ser analisadas por todas as etapas, aí sim, elas não sendo colocadas em prática, a gente aciona o presidente da República para que ele faça com que, por exemplo, o ministro da Economia trabalhe, o ministro da Economia levante do banco e comece a fazer jus ao título de ministro que ele tem. Eu, particularmente, fiz um levantamento hoje para mostrar que o agronegócio ele precisa ser infinitamente mais debatido do que ele é. Que o agronegócio, de uma certa forma, ele está servindo somente a partir da safra recorde, do faturamento recorde, da exportação recorde, uma ferramenta para marketing ou propaganda política de A, B ou C. E nós precisamos evoluir. Por que os Estados Unidos evoluem? Por que a China evolui? Por que a Austrália evolui? É porque eles buscam estar à frente do seu tempo. Eles não esperam o problema acontecer para depois tentar fazer alguma coisa. E eu vou provar aqui, nesse levantamento que fiz, nesse resumo do agro que fiz, que nós não estamos bem. Mas eu gostaria de lembrar que eu lancei esse livro em 2019, o Manifesto, a mudança na gestão do agronegócio brasileiro, onde nesse livro, que não é um livro de história ou de história, é um livro objetivo que traz um manifesto em prol do produtor rural, que traz alguns pontos específicos que precisam ser tratados, debatidos, como por exemplo, mercados nacionais e internacionais para o agronegócio brasileiro. Eu lancei esse livro em 2019 e foi esse livro, reconhecido pelo ministro da Economia, o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, me manda felicitações pelo trabalho que fiz. Esse livro que anda pelo Brasil, esse livro e esse trabalho que fez com que produtores rurais de 12 estados brasileiros me indicassem para ser ministro da Agricultura, esse livro traz verdades. Esse livro, a partir de uma gestão eficiente e competente, a partir do que nele está escrito, já poderia fazer com que o Brasil avançasse muito quando o assunto é agronegócio. Mas a partir de um levantamento que fiz hoje muito rapidamente, eu constatei, e na realidade já constatei isso há muito tempo, que o agronegócio brasileiro é para poucos. O agronegócio brasileiro é para os grandes, para as grandes associações, para as grandes tradings, para os grandes pecuaristas, para os grandes empresários. O agronegócio brasileiro ele não é para todo mundo. E eu digo isso aqui no vídeo, digo isso em Brasília, digo isso em qualquer lugar. O agronegócio brasileiro é preparado, moldado, organizado, oferecido para os grandes. Então, essas culturas de expressão maior, de maior conjuntura, por exemplo, que nem a soja, o milho e a carne bovina, que tem volume, elas têm uma relação com o agronegócio que impressiona somente os leigos, porque elas têm volume, e volume versus valores, versus valorização do dólar, versus uma exportação, obviamente que os números precisam ser muito bons. Mas o Brasil é o país da commodity, o Brasil não é o país do produto transformado, do valor agregado. E hoje a gente fala e vê as pessoas falarem em soja,
A gente vê as pessoas falarem em milho e carne bovina, mas até mesmo a soja e o milho tiveram um aumento absurdo no custo de produção, fertilizantes, adubos, subindo mais de 150% em um prazo de 12 meses. E aí a gente fala em custo de produção, vejam bem, falamos em exportação recorde e faturamento recorde, mas ninguém fala em custo de produção recorde e margem de lucro pequena. Que aí sim, cruzando esses dados, nós vamos saber exatamente o que sobra no bolso do produtor rural, do setor primário, que está abandonado no Brasil há muito tempo, e aí sim a gente tem uma ideia de lucro ou prejuízo. Usar balança comercial para falar em superávit, para mim não diz absolutamente nada. Nós precisamos analisar a balança comercial a nível de Brasil, mas nós precisamos entender o setor primário, secundário, custo de produção, produtividade, produto, rendimento, padronização, resultado final. Existem uma série de fatores que o agronegócio precisaria estar debatendo e não está, porque muitos que se dizem entendidos são limitados partindo de um princípio ou de uma oratória absolutamente técnica que não condiz com a realidade. Prova está a lei de subsídios, a lei número 8.171 de janeiro de 91, que eu trago aqui no artigo 4º apenas o primeiro título que fala sobre planejamento agrícola. Planejamento agrícola, nós no Brasil vivemos, ele é baseado e ele é analisado a partir de sazonalidade, não planejamento. A soja e o milho, por exemplo, nessa exportação desorganizada, desenfreada, a partir de uma alta valorização do dólar e não de uma melhor representatividade no mercado internacional que abra mercados e a partir dessa análise de abertura de mercados nos ofereça um planejamento agrícola onde nós tenhamos que disponibilizar mais áreas, investir mais, porque o mercado está garantido, está aberto. Nós não estamos falando com uma variável chamada valorização do dólar. Nós estamos falando de um mercado consistente, coerente e capaz de manter uma compra a partir de um volume produzido, mas mais do que isso, de um resultado financeiro interessante, não a partir dessa variável chamada dólar. Nós temos o preço dos alimentos, que hoje nós precisaríamos estar fomentando e desenvolvendo a produção e os produtores, principalmente os pequenos e médios, a partir de um custo de produção controlada e uma margem de lucro melhor para eles, pequenos e médios. Nós poderíamos estar fomentando o mercado, interno brasileiro, conseguindo equilibrar e estabilizar preços dos produtos, mantendo margem de lucro para ele, produtor, e conseguindo atender uma nação de economia fragilizada. Nós temos aqui, por exemplo, problemas sérios que estão incidindo sobre o agronegócio e que estão ficando esquecidos ou jogados para debaixo do tapete, ou por falta de conhecimento, ou simplesmente por não haver interesse em se envolver com os problemas, viver das glórias apenas, que é, como eu disse, exportação recorde, faturamento recorde. Nós temos aqui o endividamento do produtor rural, que é o projeto de lei 550, e que eu já falei com o presidente do Senado Federal, pedi uma atenção para o senador Rodrigo Pacheco. Até hoje nós não tivemos nenhum posicionamento, e vale lembrar que todos em Brasília enchem a boca para falar de agronegócio, mas não entendem o ABC, não entendem o alfabeto do agronegócio, por isso não tem a coerência de colocarem em evidência os assuntos que também precisam ser pautados para um país que diz que a economia ela é sustentada pelo agronegócio. Olhem as divergências e a falta de coerência por esses engravatados de terno em Brasília que não debatem aquilo que precisa ser debatido. Nós temos a importação de alimentos com tarifa zero que desfavorece o produtor rural brasileiro. Olha a incoerência. Nós temos a assinatura de um atestado de incompetência quando importamos alimentos nos volumes que estão sendo importados, café, carne, arroz, a própria soja, milho, trigo, enfim, leite e derivados do leite, com tarifa zero, e nós castigamos o produtor rural brasileiro com uma carga tributária absurda que inviabiliza a produção e que faz com que o custo de produção na hora da comercialização dos produtos faça o produtor rural fechar no zero.
Nós temos culturas e setores que estão passando por dificuldades hoje no Brasil. Dou um exemplo: a suinocultura, a própria bovinocultura, que todo mundo acha que está uma maravilha e que não está. Nós inflacionamos a bovinocultura a partir de uma incompetência e falta de entendimento e coerência para abrir novos mercados para toda a cadeia produtiva. E nós priorizamos a China apenas para as grandes empresas, para os grandes frigoríficos. China essa que inflaciona a produção no Brasil. Quando eu falo em bovinocultura, a própria reposição, o preço que se pagou para o bezerro e agora caindo o preço da arroba comercial. Quem que vai ter lucro na bovinocultura, tirando outros fatores que eu explico aqui em qualquer lugar no Brasil e provo que a bovinocultura não está bem? Nós temos a produção de leite no Brasil que vai de mal a pior e ninguém fala nada. Agora alguns soberbos aí, porque está chegando na época de eleição, falam em CPI do leite. Nós temos o problema do arroz, do trigo, do café, do cacau, da própria agricultura familiar. Nós temos o Brasil, o país do agro, que não planta se não tiver plano safra. Se o agro, olha a falta de coerência, mais uma. Se o agronegócio vai tão bem, se as exportações estão tão em alta, por que um anúncio de que não haveria um plano safra coerente fez com que o Brasil todo entrasse em parafuso? Em algumas culturas falando até em não se produzir porque não tinha plano safra. E se está tudo tão bem, por que a necessidade praticamente de 100% de se produzir com plano safra? O Brasil não produz se não importa fertilizantes e adubos, e aqui eu queria que vocês prestassem atenção. Eu até escrevo: quanto tempo faz que o Brasil se intitula o país do agronegócio, o celeiro do mundo, e até hoje não se preocupou em ser autossuficiente ou simplesmente suficiente em produção de fertilizantes e adubos, para em primeiro lugar diminuir o custo de produção e em segundo lugar não correr o risco de não produzir por falta de adubos e fertilizantes? Como é que pode? Eu queria aqui que o Ministério da Agricultura, a CNA, as federações, as frentes parlamentar agropecuária, as comissões de agricultura tivessem coerência de explicar como é que um país que se intitula líder em alguma coisa, nesse caso de agronegócio, celeiro do mundo, aquele que vai sustentar 50% da necessidade de alimentos do mundo, nunca se preocupou em ser no mínimo suficiente na produção de adubos e fertilizantes, sendo que o Brasil é riquíssimo para isso. Tanto é que esse assunto já morreu. Houve o problema da Rússia com a Ucrânia, a indisponibilidade de abastecer o Brasil com fertilizantes. Aí foi aquela loucura, alguns mestres e entendidos surgiram, brotaram das fendas, das fendas da erosão da terra, cheios de posicionamentos, de entendimentos. O assunto morreu. Mas isso não era agora que deveria de acontecer, e sim há muitos anos atrás. E aí eu pergunto, onde está o Ministério da Agricultura? Onde está a CNA, as federações, a Frente Parlamentar Agropecuária e as comissões de agricultura? Será que ninguém entende como funciona o agronegócio? Será que esse agronegócio de Brasília vai se tornar cada vez maior do que aquele agronegócio do campo, onde tudo acontece? Nós não podemos e precisamos parar de viver de safra recorde, faturamento recorde, país da commodity, balança comercial, superávit. Nós precisamos começar a olhar para o setor primário, é lá onde tudo acontece. Preço, é lá que acontece. Custo de produção, o problema está lá. Margem de lucro começa no setor primário. Produto de alta qualidade, alta produtividade, uma boa produção, padronização, tudo começa no setor primário, não é dentro das indústrias. Indústria não transforma uma carcaça de acabamento ruim numa carcaça de bom acabamento, onde ela tenha bons rendimentos e padrão nos cortes. Nós precisamos fazer uma avaliação real e verdadeira sobre o agronegócio, onde pequenos e médios produtores rurais e indústrias e empresas precisam ter as mesmas oportunidades
que nem as grandes empresas têm. E eu dou um exemplo. Os grandes frigoríficos no Brasil deitam e rolam quando o assunto é empréstimo. O BNDES é um absurdo. Existem inúmeros projetos, pequenos projetos, que giram em torno de 8, 10 milhões de reais, que não conseguem financiamento no BNDES, porque o BNDES só libera financiamentos a partir do montante de 40 milhões de reais. É um absurdo. O Brasil não fomenta, o Brasil não está preocupado em desenvolver emprego e renda, porque esses pequenos e médios empresários, pequenos e médios projetos, fazem girar inúmeros empregos no Brasil. Nós precisamos de um agronegócio que seja para todas as culturas. Nós precisamos entender que o agronegócio é dividido entre antes, dentro e fora da porteira. Antes e dentro da porteira nós temos investimento, nós temos produtividade, produção, produto, custo e nós temos preço, margem de lucro. Quando a gente fala fora da porteira, nós temos a comercialização, nós temos o preço e os mercados. Isso é um ciclo. E aí eu digo que eu não sei onde estão Ministério da Agricultura, CNA, Frente Parlamentar Agropecuária, as federações e as comissões de agricultura, porque no Brasil faltam programas, projetos, falta foco, falta gestão para todos, falta, como eu disse, crédito para todos, que não é real. O BNDES não financia aquilo que não lhe interessa. E as grandes empresas que antes eram brasileiras e hoje são multinacionais, deitam e rolam com ofertas de financiamentos e créditos. Mas os pequenos e médios não têm. Falta capacidade e qualidade na hora da comercialização, falta preço, margem de lucro, planejamento, investimento, mercados, resultados, enfim. Onde existe esse agronegócio da fantasia que muito se fala no Brasil? Fica aqui a minha observação e digo para vocês, não comecei a falar de agronegócio ontem, eu não sou político, eu falo a verdade, mesmo sem ganhar um centavo por ela. Fica aqui a minha observação e eu fico à disposição do agronegócio de Brasília para colocar isso que eu falei e levantei, esse pequeno resumo, na tribuna de qualquer lugar. Levo o meu livro para presentear, não cobro ninguém, para mostrar o quanto nós somos supérfluos quando o assunto é agronegócio. O quanto nós somos infelizes em algumas situações, em algumas pontuações e atitudes. O quanto nós atestamos a nossa incompetência a partir desse volume monstruoso de alimentos que nós estamos importando com tarifa zero e quebrando com o produtor rural brasileiro com uma carga tributária absurda. Fica aqui a minha observação. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube.